anteriores que a gente pode trazer fragilidades do transgeracional, ou seja, que nossos antepassados podem viver algumas situações conflitivas, alguns grandes perigos, ameaças e problemas que podem deixar fragilidades para nós. Mas daí veio me perguntar assim, mas Ivan, não chega já o problema aí que eles ficam trazendo para nós? Por que eles não podiam deixar um pouco de herança também, financeira, uma coisa boa pra gente? Sim, na verdade ele não tem só coisas ruins que a gente traz da história da família. Então nós trazemos também as coisas boas para ele. Por isso que eu gosto da análise e da construção da árvore quando a gente coloca o seguinte sentido, que nós temos as nossas raízes, né, que é os nossos antepassados, que eles trazem as nossas raízes, eles nos nutrem, eles trazem as informações para a nossa vida. Então toda essa nutrição ela vem da raiz. Então a terra ela traz o nosso conteúdo de maior importância para que a gente possa se nutrir e crescer e se desenvolver na nossa vida. Então através dessa raiz nós temos o nosso caule, que geralmente a gente pode atribuir nossos pais, que são o nosso suporte, a base da nossa vida. Então aqui pais, avós, bisavós e etc, né? Então podemos ter toda a nossa história da herança familiar, a nossa sustentação, e agora nós temos a nossa frutificação, que é a nossa árvore. Então até mesmo no nosso curso Origens, tem o símbolo da árvore, que é o que nós trazemos dos nossos ancestrais e os frutos que nós podemos trazer em nossa vida. Então o que são os frutos, as frutificações da história da família, são eu, meus primos, todos os meus familiares que são frutos dessa descendência. Então eles trazem muito da informação do que eles viveram sim, que eles passaram por guerras, eles passaram por problemas, eles passaram por dificuldades financeiras, problemas de relacionamentos conjugais e várias outras dificuldades. Mas se a gente olha todo esse conteúdo de frustrações dele como mais importante na nossa vida, a gente não honra o que eles trouxeram de bem também para nós. Porque essas situações que eles viveram, eles tentaram buscar as formas mais eficientes possíveis de sair do processo de incômodo, sair da frustração. Então, se eu tive uma dificuldade com falta de dinheiro, o que eles possam ter trazido na mente deles? Que eu tenho que guardar dinheiro, porque senão eu posso passar por uma falência de novo. Isso não é ruim. Eu ter um estoque financeiro não é de todo ruim, porque eu vou me precaver com relação a uma dificuldade, vou me precaver com relação a alguma coisa que fugiu do cronograma. Então é uma tentativa de evitar sofrer de novo. Só que isso é passado na história da família, esse sentido que eu tenho que me precaver. E por isso que hoje eu aqui, com relação ao fruto da vida da minha família, então eu trago esse sentido que eu tenho que às vezes estocar um dinheiro, eu tenho que ter uma reserva na poupança, ou eu não posso pagar parcelado porque eu tenho que ter uma segurança, ou eu tenho que trabalhar num órgão do governo, eu tenho que trabalhar assalariado para que eu esteja mais seguro com as minhas finanças, porque ser um empreendedor, eu não sei quanto que eu vou entrar de dinheiro esse mês, naquele mês, então eu tenho que me precaver. Isso é importante para não viver esse sofrimento, mas talvez eu não estou na mesma época que eles, eu não estou passando pelas dificuldades de vir para um país novo sem nada na mão, eu não estou passando por uma dificuldade onde pessoas às vezes me apunhalaram pelas costas e me tomaram o meu dinheiro, mas essa proteção me ajuda a eu estar num alerta. Claro que preciso ter isso hoje? Não necessariamente. Eu posso trabalhar, agradecer pela vivência do que eles passaram, as frustrações que eles tiveram, mas que hoje eu posso sair. Mas essa tomada de consciência nem sempre é fácil, porque a gente precisa mudar muitas crenças dentro da gente, a gente precisa trabalhar muitas questões que não foram poucas pessoas que estão aqui atrás. Nós temos 2 pais, 4 avós, 8 bisavós e assim por diante. Tem muitas pessoas que possam ter vivido situações conflitivas e de frustrações. E quando a gente consegue olhar isso, seja numa constelação familiar, seja no psicogenealogia, seja no contexto com relação à microfisioterapia, ou outros métodos que trabalhem no transgeracional, a gente pode observar, então, esses contextos de fragilidade e agora entender que, obrigado, vocês viveram, vocês sofreram, mas hoje eu estou numa vida mais estável. Hoje eu tenho uma outra situação financeira e hoje eu posso viver com uma qualidade de vida melhor.
senão eu tenho aquela pessoa que trabalha e às vezes não pode usufruir daquele dinheiro que ganha. Ou o dinheiro entra e sai, porque eu não posso ter dinheiro, porque eu entro numa fragilidade que meus antepassados possam ter vivido lá atrás. E esses medos são uma ferramenta para eu evitar sofrer de novo. Vamos dizer que agora minha avó, ali aqui nos ancestrais, minha avó, ela viveu então uma situação onde ela tinha uma passagem de vir da Itália para o Brasil. E essa passagem de vir da Itália para o Brasil, ela entrou num contexto onde um filho que era recém-nascido passa por uma situação de doença e no barco, vocês sabem que a doença era vista como um perigo, porque é uma peste que pode se espalhar para as outras pessoas. Então uma criança que vem a falecer dentro do navio, ela é jogada para fora. Eu não tenho onde enterrar aquela criança, é jogada para o mar. Então essa frustração dessa avó com relação à água, que representa um sentido de perda, representa um sentido de morte, onde alguém é jogado, eu não posso viver aquele luto de uma forma idealizada, vai transferir um senso para minha mãe, para o meu pai, seja quem veio dessa herança, num sentido com relação à água. Então a frustração foi com água. Então essa pessoa pode ter medos com relação a entrar no navio, ou entrar numa situação de água com os filhos, que algum perigo pode acontecer com eles. E eu hoje na minha vida vou ter um medo com relação a isso, a entrar num bote, entrar num barco, principalmente se eu estou com os meus filhos à minha volta. Então esse estado de alerta, de medo, faz sentido nessa história de vida familiar para como se tivesse uma sensação de proteção. Então não é ruim, porque eu protejo os meus. Então é um senso onde há algo bom. E tem livros que falam mesmo dessas moedas que a gente recebe. As moedas são essas heranças. Se eu recebo bem essas moedas e encaro como obrigado, isso fez bem para mim, isso fez com que eu tivesse um alerta de proteção que evitou problemas acontecerem, ou que hoje eu não preciso mais ter alerta, eu entendo o que você viveu, eu compreendo que aquilo foi frustrante para você, mas hoje eu posso libertar desse medo com relação financeira, desse medo de perder os meus filhos, desse medo de perder as pessoas próximas. Mas enquanto para mim eu não honro essa situação, eu não entendo, eu não compreendo e não decifro de onde veio esse processo, eu tendo a permanecer com aquela insegurança, aquela frustração, aquele incômodo com relação a isso. Eu posso ter medo de diferentes maneiras. Eu atendo muitas crianças às vezes que têm medo de fogos de artifício. O barulho, ele é uma representação de perigo. Mas se você for perceber, o barulho de fogos, ele representa muito o barulho de um tiro. É como se fosse para o cérebro isso. E se lá meu bisavô viveu essa situação, onde teve guerras com tiros, onde teve disputas de terra, onde pessoas atiravam em outras pessoas, e aquele barulho era uma relação de morte, de perigo iminente, isso pode ter trazido na história para o meu avô essa mesma situação, onde vamos dizer que ele estava num baile lá na época no interior, e ele presenciou uma cena de uma pessoa atirando em outra, que não era muito difícil de acontecer. Os meus pais podem ter trazido uma fragilidade nesse sentido. E eu aqui, fruto disso, eu tenho que ficar cuidando, eu tenho que ficar em perigo com relação a essa ameaça que pode acontecer de novo. Então eu tenho que ficar escondido atrás dos meus pais, eu tenho que ficar escondido dentro de casa, porque aqui foi muito perigoso. Porque meu bisavô viveu uma ameaça de morte, ele viveu uma sensação de ataque. Então se eu não pude me defender aqui, eu tenho que ligar um alerta para os meus descendentes e que eles possam se defender, que eles possam se proteger a esse sentido de perigo iminente, esse sentido de ameaça iminente que pode vir a acontecer. E isso faz, então, com que essas pessoas, às vezes aqui, que são os frutos desse processo, realmente tenham uma proteção. Mas nem sempre a gente entende aquilo como uma proteção, a gente entende como ruim. Porque, por que tem medo de foguete? Por que tem que ficar assim, escondido? Porque às vezes as pessoas não entendem que existe um processo que é de intuição ou de perigo iminente, de alerta iminente, que faz com que isso relinque a algo que já aconteceu na história da família. Outra questão que é muito frequente também no consultório, as situações onde as mulheres, vamos dizer que aqui a bisavó paterna,
ela possa ter vivido uma situação quando índia de ser laçada pelo bisavô, um branco, que agora ela é forçada a se submeter a um casamento indesejado. Ela é trancada em casa, ela é submissa àquela situação e para ela isso daqui não é bom. Não é bom estar submissa a um homem, submeter-se ao ato sexual, submeter a uma vida que ela estava livre lá na selva, na floresta, vivendo com a família, e agora ela é retirada de tudo e ela tem que se submeter a uma situação. E isso pode trazer uma mulher submissa, uma outra mulher que é casada, minha avó, por exemplo, com um marido que é alcoólatra, que é confrontante, que é explosivo, que às vezes faz com que ela se submeta de novo a uma situação. E agora vai surgindo mulheres com uma personalidade mais forte. Então essa força que vem na história da família, devido a situações de submissão, faz com que as mulheres sejam mais fortes, mais capazes de não terem que se submeter. E essa mulher aqui, que é o fruto desse processo, ela é uma mulher... Nós falamos das leis biológicas de uma mulher mais canhota. O canhota tem uma personalidade mais masculina, de imposição, de confrontamento, de ação, de toma iniciativa. Às vezes não aceita mais se submeter como essa antepassada foi. Porque lá atrás na família, se submeter foi frustrante, se submeter foi incômodo. Então viver essa submissão é uma dor muito grande. Então as mulheres vão trazendo um contexto de força para evitar elas entrarem na mesma cilada, entrar na mesma fragilidade. Então, mas infelizmente para essa mulher, ela vai ter às vezes dificuldade a se submeter a homens, a aceitar relacionamentos, porque lembram que aqui casamento foi prisão, morar junto com o homem foi prisão. Então cada vez que o relacionamento se torna um pouco mais sério, eu fujo, porque eu não quero me sentir presa. E o homem da mesma forma, pode ser um descendente dessa bisavó, que casamento é prisão, então ele quer fugir, então ele vai trabalhar num processo de fugir mais de casa. E preso, ele não quer ficar, ele não quer estabelecer esse relacionamento que é uma prisão, se sente sufocado, se sente pressionado, confrontado. E essa relação, talvez dessa mulher, que é uma mulher mais forte, ela pode trazer um perfil, então, de confrontadora, que não é de todo ruim, porque essas mulheres geralmente vão ser aquelas empreendedoras, aquelas líderes de grupo, aquelas que vão além de que outras pessoas, aquelas mulheres presidentes, por exemplo, né? Prefeitas, governadoras, aquelas mulheres que tomam a frente. Então, geralmente essa mulher que passou por situações na história da família de submissão, ela vai ter uma dificuldade em ter que se submeter de novo e ela vai ter essa força de buscar, de ir atrás do que ela quer. Claro que nem sempre isso é totalmente bom, mas entender o que aconteceu lá atrás, que trouxe essa informação, faz com que agora eu possa lidar melhor com as situações. Eu posso ter essa força das mulheres da família, mas eu também posso ter a sensação de agora lidar melhor, porque hoje eu não estou mais submissa a um homem como a minha bisavó, hoje eu posso entrar para o ouvido e sair para o outro, hoje eu posso ponderar quando meu esposo age de algumas formas, eu não preciso ter essa imposição, essa explosão, esse confrontamento com todas as pessoas na minha vida hoje. Eu posso entender e agora assimilar aquilo que se passou e lidar de uma forma melhor daqui para frente. Da mesma forma, se essa história da família teve homens que foram violentos, homens que foram agressivos, que mataram outras pessoas. Vamos dizer que o bisavô lá atrás, ele passou por ameaças onde ele atacou e causou um problema de ser preso, por exemplo, por ter atacado outras pessoas. Ou ele teve que fugir e abandonar a família. Esse sentido faz com que homens violentos não sejam bons na família. Homens violentos causam transtornos. Esse agia de alguma forma com a esposa, que fazia com que essas crianças aqui, elas entrassem em frustrações, que pai violento, pai agressivo, não era bom. Então vai tornando homens aqui para frente, os frutos dessa história, homens mais
de aceitar mais as coisas, homens mais família, mais protetores, que querem acolher, que querem proteger, que não tem problema e às vezes em ficar em casa para a mulher que é mais forte, que tem uma herança na história da família de mulheres submissas, que agora ela vai e trabalha e eu prefiro ficar em casa, eu prefiro ficar cuidando da casa, cuidando da família, fazer comida, trocar fralda, proteger os meus familiares. Então essa personalidade um pouco mais de protetor vai ser devido a homens às vezes, pode ser, tá? Então a se analisar em caso a caso. Então em todo esse contexto a gente pode analisar caso a caso, pode ter diferenças nesses padrões, né? Mas muitas vezes eu encontro esse padrão de homens que às vezes vêm com uma personalidade mais de aceitar mais as coisas. São homens que a gente encontra como um canhoto, por exemplo. Homens que têm uma personalidade mais de aceitar as situações, de ser mais protetor. E agora, corrigindo esse padrão do transgeracional, a gente pode entender que aqueles homens que foram impositores, que foram agressivos, agora eu preciso ser protetor para minha família para suprir aqueles homens que não foram bons como protetores, como às vezes não deram suporte financeiro quanto meus ancestrais gostariam. E isso fez com que eu tivesse essa personalidade. Mas corrigindo esse padrão, eu posso agora lidar de uma forma melhor. Agora eu posso impor às vezes o meu desejo, porque como os homens eram muito impositores, agora eu não falo o que me incomoda. Eu tenho que proteger, mas eu não posso desagradar os outros. Eu não posso deixar os outros tristes. Então eu fico com uma personalidade mais submisso. Mas agora, entendendo esse padrão, eu posso dizer meus nãos, eu posso falar o que me incomoda, eu posso expressar a minha indignação em algumas situações. E é a mesma coisa que uma desvalorização. Se houve histórias de desvalorização, onde minha avó, por exemplo, teve uma gravidez antes do casamento, onde ela foi rejeitada pelo homem e ela foi julgada por todo mundo, teve que se esconder perante aquela gravidez. Agora minha mãe traz uma sensação de preocupação com o julgamento dos outros e eu trago uma preocupação em ser olhado. Eu não quero me expor, eu não quero estar em meio a muitas pessoas porque eu posso me sentir julgado, criticado, eu tenho que ser perfeito, uma hiperperformance. Ou eu posso ter o oposto, de não fazer para não ser julgado. Eu posso me cobrar demais para ser perfeito ou eu evito fazer, eu evito estar em público para que ninguém me julgue ou me critique. E entendendo esse padrão de onde começou esse processo, enfim, eu posso agora sair dessa alteração, eu posso falar em público, eu posso expressar, porque eu não estou vivendo o que minha avó estava vivendo. Eu não estou vivendo aquela história no âmbito familiar que já veio com uma inscrição um pouco difícil de frustração. Mas para evitar que eu sofra como eles, viva a mesma coisa que eles, o nosso corpo ele traz medos, traz insegurança, traz ansiedade, traz irritabilidade como forma de tentativa de proteção. E a gente vai encontrar então uma harmonia nesse ser, em estar satisfeito comigo, e estar satisfeito no relacionamento, porque essa mulher submissa aqui, ela não vai lidar bem com o parceiro. Um homem que possa vir com frustrações com relação ao casamento como uma prisão, não vai estar plenamente no relacionamento. Uma mulher que aceitou engravidar, às vezes uma gravidez indesejada e não aceitou muito bem aquela gravidez, ela pode trazer dificuldades com relação à relação mãe e filhos, ou para os descendentes, essa relação de um pai, às vezes, com dificuldade de aceitar algumas atitudes de filhos, se irrita facilmente com filhos. Então, estendendo esse processo, a gente pode criar uma harmonia. E a harmonia, ela vem do processo de entender as moedas que a gente recebe dos nossos ancestrais, entender e agradecer cada uma das moedas, que elas nos deram um direito de agora de usufruir essas moedas, usufruir essas vantagens, essas preocupações, esses alertas e também a força que os ancestrais trouxeram para a gente, para que nós possamos ser fortes, mas agora entendendo que aquilo que não é bom para mim hoje, que eu posso lidar de uma forma diferente e eu posso agora estabelecer a minha personalidade, o meu perfil, o meu objetivo de vida e não o objetivo traçado já que veio dos ancestrais, porque a gente acha muito que a gente toma as escolhas por livre-arbítrio. Mas não, às vezes tudo que trouxe lá atrás da nossa raiz, no fruto, a gente toma iniciativas para não sofrer como eles, para não viver como eles. E isso é bom de certa forma, mas entendendo agora a gente pode
jogar o que é bom pra gente, colocar pra dentro, e aquilo que não é vantagem, agora jogar pra fora e poder ter uma vida realmente melhor, estabelecendo o meu bem-estar e o meu idealismo, o meu objetivo, minha missão de vida. Espero que tenham gostado dessas informações, que todo esse conteúdo tenha feito sentido para você e te ajude agora a auxiliar os teus pacientes no dia a dia da clínica. Aproveita, clica aqui, compartilha comigo se você vê isso já nos pacientes, se você trabalha com essas informações associadas no teu paciente, e eu espero que você comece a usufruir, se não usa isso, dessas informações, ou busque mais conteúdo sobre essas informações. Clica no sininho do YouTube para receber as notificações de todos os processos, todos os vídeos que eu vou publicando, e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!